Então, nós vamos falar sobre os segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios, eles estão enumerados no artigo 11 da Lei 8.213. Então, esses segurados aí são aqueles que exercem uma atividade remunerada de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo empregatício. E entre esses segurados nós temos o empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial. O primeiro a ser analisado é o segurado empregado. O segurado empregado é aquele que tem uma relação de emprego, né? É o empregado na acepção trabalhista do termo. Então, a gente pode pensar em trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Os segurados empregados, eles estão arrolados no artigo 11, inciso 1, nas alíneas A até J da Lei 8.213 de 91. Nesse artigo 11, é dito o seguinte: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado, a linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor. Vale aqui ressaltar que com o advento da Constituição de 1988 e com a Lei 8.213, os trabalhadores rurais eles passaram a ter o mesmo tratamento previdenciário dos trabalhadores urbanos. Isso aí em obediência àquele princípio que já foi visto em outra aula, ao princípio da uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse princípio está previsto aí no artigo 194, inciso 2 da Constituição Federal. Aliás, sobre essa questão, a jurisprudência ela tem colocado, por exemplo, os boia-frias para fins de proteção como segurado empregado. Então, nessa linha A, nós temos aí o segurado empregado. Depois, na linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, nessa linha, nós temos aí o trabalho temporário, que está disciplinado na Lei 6.019, de 1974, e esse trabalho aí é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que coloca essa pessoa à disposição de uma empresa, que ela seria uma empresa tomadora de serviço, e o objetivo aí é atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Então, essa que é a concepção que nós temos desse tipo de serviço de empresa de trabalho temporário. A empresa de trabalho temporário, ela é responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas e é colocada aí de forma temporária, conforme a previsão dessa legislação. Depois, nós temos a linha C. A linha C, ela vai dizer que também vai ser considerado empregado, para fins aí de proteção previdenciária, o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Agora a gente vai ver algumas alíneas que estão relacionadas a trabalho no exterior ou então trabalho em entes ou órgãos estrangeiros. Depois nós temos aqui, seguindo a linha D, que vai falar daquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária
do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então, aí, pela essa disposição, por essa alínea, se a pessoa, né, presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a uma repartição consular estrangeira, vai estar amparada pela legislação brasileira, ela vai ser considerada empregada para fins aí previdenciários, salvo, né, aquele caso do brasileiro que é amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então, logicamente, a pessoa que trabalha lá no consulado, né, ou na embaixada da Suíça, da Suécia, ela vai ficar feliz se tiver a proteção da legislação previdenciária desse país, né, e não a da legislação brasileira. Então, essa é a linha D. A linha E vai falar do brasileiro civil que presta trabalho para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país de domicílio. Então, estamos pensando aí em organismos oficiais brasileiros ou organismos internacionais, e aí essa pessoa vai trabalhar nesses entes e ela pode, então, ter a legislação brasileira, mas é possível que também ela seja amparada pela legislação vigente lá no país onde ele está trabalhando, onde essa pessoa está trabalhando. Depois, a linha F, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Então, essa daqui é a última disposição que nós temos aí, que está relacionada com o trabalho no exterior. Em seguida, nós temos a linha G, que vai falar do servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Então, vejam aí que os titulares de cargo em comissão, eles ficam excluídos do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, se eu tenho um cargo em comissão é aquele cargo que é demissível, né, ad nutum, que ele pode ser demitido a qualquer momento, depende aí da indicação, ele não entra no regime próprio dos servidores públicos. Mas, lógico, eles não estão excluídos como segurados obrigatórios. Eles são segurados na categoria como empregados, na categoria de empregados, e isso porque a Constituição não quer que nenhum trabalhador, logicamente, fique sem proteção previdenciária. Então, se eu tiver uma contratação em razão de um cargo em comissão na administração pública, eu vou entrar como segurado empregado. E o STF já decidiu pela constitucionalidade da inclusão desses servidores como segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social, então não há nenhuma discussão sobre isso. Ainda foram incluídos como empregados, né, segurados obrigatórios, na forma aí da linha G, os ocupantes de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Agora, vejam, a existência de um vínculo efetivo com esses entes públicos vai incluir essas pessoas no regime próprio de previdência dos servidores públicos ou no regime próprio geral. O que acontece? Então, é possível que alguém seja um servidor público efetivo, ele esteja num regime próprio e ele venha a ter um cargo em comissão, não obstante ele já está no regime próprio. Então, imagina o seguinte, eu sou um delegado da Polícia Federal,
eu tenho um regime próprio e eu sou chamado para assumir um cargo em comissão em algum ministério. Essa pessoa, ela já tem um regime próprio, ela vai assumir um cargo em comissão, mas isso não, o fato de assumir esse cargo em comissão não vai levar ela a ingressar aí como segurada empregada. Ela vai continuar dentro do regime próprio, não obstante ter assumido um cargo em comissão. Seguindo, então, nós temos a linha H, e a gente vai ver a linha H juntamente com a linha J. A linha H, ela vai dizer o seguinte: o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então, essa disposição aí, ela foi incluída pela Lei 9.506 de 1997. E olhem, a linha J, ela tem redação exatamente igual. Ela fala: o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, e essa disposição foi incluída pela Lei 10.887 de 2004. Mas aí a gente vai pensar, que loucura é essa, né, da legislação ter uma linha H e uma linha J que são exatamente iguais. A explicação da existência das alíneas J e H se deve ao fato de que a linha H, ela resultou aí dessa lei que eu mencionei, Lei 9.506 de 97, enquanto a linha J foi incluída pela Lei 10.887 de 2004, e essa última, né, que foi incluída pela lei de 2004, ela foi incluída em cumprimento às disposições da Emenda Constitucional 41 de 2003. Ou seja, a cobrança de contribuição previdenciária sobre a remuneração desses segurados, ela foi declarada inconstitucional pelo STF porque não foi instituída por lei complementar. E vocês sabem, né, que para instituição de uma nova fonte de custeio da Seguridade Social é necessária uma lei complementar. Isso está no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o que aconteceu? Quando foi prevista a linha H, não havia previsão constitucional dessa fonte de custeio. Então, a Constituição não previa esse tipo de fonte de custeio. E, assim sendo, era necessária uma lei complementar para que fosse incluído o exercente de mandato eletivo como empregado, e aí, né, para recolher contribuição como fonte de custeio. Depois veio a Emenda Constitucional 41 de 2003, e ela ampliou a base, né, a fonte de custeio. E aí, ampliando, a redação nova, ela veio a permitir que o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal fossem incluídos aí, fossem cobrados, e isso mediante uma lei ordinária. Então, por isso, quando a gente tinha a linha H, na linha H era necessária uma lei complementar para previsão. Na linha J, já bastava uma lei ordinária. Então, a linha J continuou tendo validade e a linha H não, porque nessa época precisava de uma lei complementar. Então, por isso que existe essa situação aí que é bastante estranha, né? Que é a situação aí de ter uma linha H e uma linha J com redação exatamente igual. Em todo caso, com a Emenda Constitucional 103 de 2014, previu-se ainda expressamente que o agente público ocupante exclusivamente de mandato eletivo está submetido às regras do regime geral da Previdência Social. E a previsão aí está no parágrafo 13. Ela vai dizer que aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público,
o regime geral da Previdência Social. Então, aplica-se o regime geral da Previdência Social a esse exercente de mandato eletivo. Agora tem previsão, inclusive expressa pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Seguindo, nós temos a linha I. A linha I vai falar do empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. E aí nós vimos todas as alíneas, ainda vale mencionar a situação do estagiário, né, ou bolsista, se estiverem atuando em desacordo com a legislação, né, com a lei 11.788 de 2008, eles não são enquadrados aí como estagiário ou bolsista, eles passam a ser considerados como seletistas, né? Passa a ter uma relação de emprego. Então, se eu tenho alguém que está trabalhando como estagiário ou bolsista e ao descumprimento da legislação de regência da matéria, essa pessoa passa a ser considerada como um empregado, passa a ter uma relação seletista. O empregador aí, no caso, está tentando disfarçar a relação de emprego, dizendo que ele é estagiário ou bolsista, mas não é nada disso, ele é simplesmente um empregado, porque a legislação que cuida da matéria está sendo desrespeitada. E aí, nesse caso, então, em havendo desrespeito, ele é assegurado obrigatório empregado. Outra situação que merece também destaque é aquela categoria, né, de segurado empregado relativa ao escrevente e auxiliar contratado por titular de serviços notoriais e de registro. E essa contratação aí, no caso, tem que ser a partir de 21 de novembro de 1994. Então, se alguém é escrevente ou auxiliar nesses cartórios extrajudiciais e foi contratado a partir de 21 de novembro de 1994, essa pessoa ela está no RGPS e ela vai estar na categoria de empregado. Ou, então, ela pode ser uma pessoa que foi contratada antes desse período, mas em tendo sido contratada antes desse período, ela optou pelo regime geral da Previdência Social. Então, são essas as disposições que a gente tinha para falar acerca do segurado empregado. Passamos agora, então, ao segurado empregado doméstico. O empregado doméstico, ele tem definição no artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213 de 91. Entretanto, a Lei Complementar 150 de 2015 passou a definir empregado doméstico como aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Apesar da existência de previsão na Lei 8.213, a definição que vale de empregado doméstico agora é aquela da Lei Complementar 150 de 2015. O empregado doméstico, ele é assegurado obrigatório. Segurado obrigatório tem uma categoria expressamente prevista na legislação. Se a atividade para a qual o segurado foi contratado tiver finalidade lucrativa, então, diante da definição da legislação, se tiver finalidade lucrativa, fica descaracterizada a natureza de serviço doméstico. Então, o serviço prestado ele não vai ser considerado um serviço doméstico em razão da existência de finalidade lucrativa e, em assim sendo, não será considerado empregado doméstico. Então, imagina a pessoa que foi contratada como empregado doméstico para trabalhar em um consultório médico. Nesse consultório médico existe aí a ideia de finalidade lucrativa. E, em assim sendo, ele não pode ser considerado um empregado doméstico. No caso da diarista, a diarista ela vai ser considerada como contribuinte individual. Por quê?
que ela vai prestar serviço de natureza não contínua por conta própria à pessoa ou família no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. Então, essa que é a situação da diarista. Ela não vai ser considerada empregada doméstica, porque ela não se enquadra na definição da Lei Complementar 150 de 2015, mas ela vai ser considerada como uma contribuinte individual. Diarista não é empregada doméstica, diarista é contribuinte individual. Vejam ainda que, com a Emenda Constitucional 72 de 2013, houve aí alteração no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, e os empregados domésticos eles tiveram seus direitos trabalhistas bastante ampliados, o que acabou, então, tendo reflexo na legislação previdenciária. Então, antes dessa disposição constitucional, existia bastante diferença entre o empregado normal, seletista, e o empregado doméstico. A partir da emenda constitucional e com a vinda aí da Lei Complementar 150 de 2015, essa distinção ela foi atenuada. Por fim, vale ainda notar que a Lei Complementar 150 de 2015, ela veda o trabalho doméstico aos menores de 18 anos. Então, pessoa menor de 18 anos não pode realizar trabalho doméstico.